Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou professor no Cursinho Popular da Poli e eu estou aqui para corrigir algumas questões, as duas questões que eu coloquei na nossa avaliação semestral a respeito da frente de Química Analítica e Inorgânica. Essa questão ela aborda um pouco de separação de misturas e do conceito de misturas. Então, o aluno da questão, ele misturou primeiramente água e etanol. Se a gente olhar essa tabela aqui, a gente pode conferir que a água é uma substância polar e o etanol também é uma substância polar. A gente diz que na química os semelhantes se dissolvem. Então a água, que é uma substância polar, vai dissolver o etanol, que é uma substância polar também. E quando a gente tem isso, a gente tem a formação de uma mistura homogênea, que só tem uma fase. Então é por isso que o aluno, na sua observação, ele não conseguiu constatar uma mudança brusca no visual ou a formação de fases, porque a água e o etanol são miscíveis, porque eles são polares, então são semelhantes, e aí você tem a formação de uma fase. Portanto, essa mistura é uma mistura homogênea, a mistura 1. Aí ele diz também que ele teve a mistura 2, onde ele misturou água e óleo. Nessa tabela aqui, a gente pode verificar que a água é polar, como a gente já disse, e o óleo de soja é apolar. Quando a gente tem uma diferença na polaridade das substâncias que a gente está misturando, normalmente essas duas substâncias não vão formar uma mistura homogênea. O que significa isso? Significa que o resultado dessa mistura é a formação de duas fases. Então, quando a mistura tem mais de uma fase, o que seria a fase? Eu olho para a nossa mistura e ela tem, por exemplo, uma divisão que separa uma substância da outra, porque elas não interagem bem, porque elas são diferentes. Lembre-se, semelhante dissolve semelhante. Como óleo e água são diferentes, óleo é apolar e água é polar, elas não se misturam, formam duas fases, ficam separadas. Quando a mistura tem mais de uma fase, 2, 3, 4, a mistura é heterogênea. Então a mistura 1 é homogênea e a mistura 2 é heterogênea. E aí se pergunta também como é que eu poderia fazer para separar, essa mistura 1. Ponto de ebulição é uma temperatura onde a substância passa do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso, dependendo da substância. Entretanto, normalmente uma mistura homogênea a gente poderia utilizar a destilação simples. Só que a gente está falando de uma mistura entre água e etanol que possuem pontos de fusão parecidos. Então, o etanol ele tem um ponto de fusão 78 graus Celsius e a água tem um ponto de fusão 100 graus Celsius. Então, a química, a teoria diz que, geralmente, para você utilizar destilação simples para dois líquidos, você tem que ter uma diferença de ponto de ebulição de até, no mínimo, 80 graus, que não é o nosso caso. Então, água e etanol têm pontos de ebulição parecidos. Então, nesse caso, a gente precisaria utilizar a destilação fracionada. A destilação fracionada é um sistema onde a gente tem um aquecimento, então a gente tem que aquecer essa amostra. Só que além, por exemplo, do condensador que vai transformar esse vapor em líquido, a gente tem que ter uma coluna de fracionamento, que vai aumentar o caminho do vapor até chegar ao condensador. Esse aumento de caminho consegue fazer com que a gente separe essas duas substâncias de uma forma mais eficiente do que uma destilação simples, certo? Então, o nível de pureza que a gente vai obter, por exemplo, do etanol aqui no frasco recolhedor é muito maior do que se fosse uma destilação simples. Tudo bem? É isso.